Você sabia que palavras terminadas com ed não necessariamente sempre vão ser verbos no passado e que esse ed, a pronúncia dele, nem sempre vai ser ed, essa ênfase com som de e? Pois é, e eu tô aqui pra te ensinar exatamente isso. E claro, antes da gente continuar, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu joinha e também ative o sino de notificações pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal. E sim, nós temos pelo menos 3 pronúncias diferentes para palavras terminadas com ed. Vocês estão prontos? Nós temos uma pronúncia para palavras que terminam com som de vogal, nós temos outra pronúncia para palavras terminadas com som de consoante, só que as consoantes que não são D e T, porque aí é a nossa terceira pronúncia. Sim, a gente tem uma pronúncia específica para palavras terminadas com T e D. E eu tenho a plena certeza de que quando essa aula terminar, você não vai acreditar que sempre foi tão simples assim e você sempre confundia sem necessidade. Você não precisa ter vergonha ou medo de se comunicar em inglês. E eu tô aqui pra simplificar isso pra você. E antes da gente começar a falar de pronúncia pra valer, eu só preciso te fazer aqui um disclaimer, um aviso, que dependendo do seu nível de intimidade com o idioma, vocês já se questionam sobre isso ou não, mas eu tô aqui já pra te avisar que não são todas as palavras terminadas em ed que serão verbos regulares no passado, tá bom? Porque existe um grupo, né? No passado a gente tem 2 grupos de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Nos verbos regulares é basicamente, tá? Grosseiramente, eu tenho uma aula específica só sobre isso, a gente adiciona o ed no final do verbo para colocar aquela ação no passado, certo? Sim, em parte sim, isso está correto, mas não são todas as palavras. Nós temos adjetivos que terminam com ed, nós temos substantivos, nós também encontraremos essa situação na voz passiva, em tempos perfeitos. Então, não olhe para palavras terminadas com ed sempre como verbos no passado. Só cuidado com isso. E quer ver um exemplo? Nós temos a palavra tired, que significa cansado. Termina com ed e é uma característica, um adjetivo. Excited, animado, mesma coisa. Surprised, surpreso, também termina com ed. E a lista segue, só pra você ter isso aí em mente. É como se fosse o ing. Lembra do ing? Eu já fiz uma aula sobre ele aqui no canal também. Não são todas as palavras terminadas em ing que são ações contínuas. O mesmo se aplica para palavras terminadas com ed. Agora sim, vamos falar sobre a pronúncia de palavras terminadas com ed. Hoje eu vou focar nos verbos regulares mesmo do passado, tá bom? Mas tudo que eu vou falar se aplica para palavras terminadas com ed. Então vamos lá. Assim como eu falei no começo, nós temos 3 grupos diferentes para a pronúncia de palavras terminadas com ed. E só para você já ir conhecendo, tá? As 3 opções de pronúncia que nós temos aqui é ou ou ed. A primeira pronúncia que parece um t, bem levezinho, né? Um d bem subtle, bem sutil, são para palavras terminadas com som de vogal. E o que eu quero dizer com isso? Quando as cordas vocais estão vibrando, que é o caso de apply, cry, play, study, ok? Então sempre quando elas terminam aqui, a gente pode sentir vibrar, esse caso é o nosso primeiro grupo. E para esse grupo você pode até brincar que é como se você cortasse a letra E e só vai sobrar o D. E aí vai ser esse som de D bem levinho e bem sutil ao final. Vamos pegar, por exemplo, o verbo concordar em inglês, ok? Agree. I agree with you. Eu concordo com você. No passado, vira agreed. Agreed. Então fica só um Dzinho ali no fundo. They agreed on the terms. They agreed on the terms. Eles concordaram com os termos. They agreed on the terms. Outro exemplo, enjoy. 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 No passado vira enjoyed. É só um negocinho, gente, na ponta da língua. Enjoyed. Enjoyed. We enjoyed the movie. We enjoyed the movie. Nós gostamos, a gente curtiu o filme. We enjoyed the movie. E aqui é legal perceber que como enjoyed termina com esse som de D bem na ponta da língua e a próxima palavra começa com um T, a gente emenda isso, tá? Eu tô falando de forma pausada para você entender a pronúncia do enjoyed, que não vai ser enjoyed.
ok? E eu não estou falando que não vai ser para você ficar com medo de se comunicar, mas é porque as pessoas podem não te entender. Não porque está errado, mas porque a ênfase não é assim na pronúncia. Isso pode dificultar a sua comunicação, tá bom? Então, falado de forma mais corrida, ficaria We enjoyed the movie. We enjoyed the movie. E aí, como que eu vou saber se era ontem, se é no passado? Eu posso adicionar alguma referência de tempo, né? Então, we enjoyed the movie yesterday. Ou a gente tá num contexto que você já sabe que eu estou falando de uma experiência no passado. Mais um exemplo, o verbo study. Study, to study, estudar. No passado, studied, studied, studied. He studied for the exam. He studied for the exam. Então, ele estudou para a prova, para o teste, para o exame. He studied for the exam. Mais um seria o verbo play. Olha só quantos verbos comuns do dia a dia, né? Terminam com esse som de play, agree, enjoy, study. Então, play vira played. 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 They played soccer yesterday. They played soccer yesterday. Eles jogaram futebol ontem. Agora o desafio para você é não somente criar frases no passado com esses 4 exemplos que eu trouxe, mas também com essas outras palavras que estão aqui na tela, esses outros verbos no passado. Como que ficaria a pronúncia deles? Você consegue formar uma frase com eles já pronunciando com o dele bem, né, subtle, bem leve ao final? No segundo grupo, a gente vai ter o som de e isso a gente vai usar para palavras terminadas com som de consoante, ou seja, elas vão terminar com som de ar saindo pela boca, só que de formas diferentes, né? A palavra pode terminar com CH, tch, com SH, sh, com K, k, com S, com P, alright? Então preste atenção que a gente está focando no som e não literalmente na última palavra, como é o caso de dance, dance. Você tá vendo que ela tem a letra E no final, mas esse E não é pronunciado, então qual que é o último som dessa palavra? Dance. Não tem nenhuma corda vocal vibrando, então a gente tá falando de som, não estamos falando de letras, tá? Então mais uma vez, para esse grupo aqui vai ter esse som de T forte. E como é que você pode fazer para memorizar essa pronúncia? É só pensar que já tem bastante potência no final da palavra, então a gente só vai adicionar um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de ar. Você pode até cortar mentalmente aí o ED da palavra e colocar um T. Nosso primeiro exemplo é o verbo watch. Watch, assistir. Olha só esse final. Watch. Então, ao invés de falar watch no presente, no passado eu vou falar watched. 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 Não será watched, vai ser watched. She watched the TV show in the morning. She watched the TV show in the morning. Então, ela assistiu ao seriado, ao programa de TV de manhã. Watched. Watched. Segundo verbo para contribuir com a gente hoje é o work. Não tem som aqui na garganta, é só ar. Work. No passado, então, ele vai virar worked. 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 He worked until late last night. He worked until late last night. Então, ele trabalhou até tarde ontem. Worked. Worked. Mesma coisa pro push. Push. Que termina com sh. Então, no passado vai ser pushed. Pushed, que é empurrar. He pushed the door of the old house. He pushed the door of the old house. Então, ele empurrou a porta da casa velha ou da casa antiga. Pushed. Ou, por exemplo, o verbo cook, né? Cozinhar. Cook. No passado vira cooked. Cooked. He cooked dinner for us. He cooked dinner for us. Ele cozinhou ou ele preparou o jantar para nós. Cooked. Cooked. E claro que esses são só alguns exemplos, mas e essas aqui que estão aparecendo na tela? Vamos trazê-las para o passado e então praticar em voz alta, criando frases? Agora é a sua vez. E agora sim, o nosso terceiro e último grupo, que definitivamente não é o menos importante, não tem nenhum que é menos importante aqui, são para palavras terminadas com D e T. Aqui sim, exclusivamente teremos o ED tendo som de ED. O E é pronunciado e o D é pronunciado. E o ED vai ter som de ed. Ed.
E minha dica para esse grupo é para você destacar, sublinhar, marcar com marca-texto, fazer um círculo, o que você quiser aí na letra D ou T, ao final de cada palavra. Como é o caso de want. Want. No passado vira wanted or wanted. Wanted or wanted. Mas tá vendo? Ó, o ed aí. She wanted a new cell phone. She wanted a new cell phone. Então ela queria um novo celular. Wanted, wanted, or wanted, wanted. Próxima palavra, need, need. No passado, needed, needed. They needed more time to finish the task. They needed more time to finish the task. Ou seja, eles precisavam de mais tempo para terminar aquela atividade. Needed, needed. Ou até mesmo decide. Decide. Vejam só que a palavra até pode terminar com uma letra, uma vogal, mas ela não é pronunciada. Ou seja, decide. Não é só a letra que importa, é o som daquela letra, ok? Decide. No passado, decided. Decided. He decided to join the club. He decided to join the club. Ele decidiu se unir, se juntar ao clube. Decided, decided. E start, start. No passado vira started, started. The race started on time. The race started on time. Então a corrida começou na hora certa. The race started on time. Started, started. E claro, e todos esses exemplos aqui? Como que ficaria a pronúncia no passado? Bora criar a frase? Eu te desafio a deixar pelo menos uma frase de cada um desses grupos aqui embaixo nos comentários. Mas claro, sempre falando antes de escrever ou digitar. A gente tem esse combinado aqui nesse canal. Vocês não me vão trapacear. Então aqui vão algumas considerações e dicas finais para que você possa praticar para então memorizar. E não ficar com aquele burden, né? Com aquele negócio nas costas de achando que você tem que sair decorando tudo. Não, amores, vamos com calma. Então, minha primeira dica é para você desacelerar. Às vezes a gente fica tão ansioso para falar inglês e tal, aquela coisa que a gente acelera e atropela tudo. Sendo assim, a gente não consegue nem observar a nossa fala e nem procurar melhorá-la. Então, a gente tem que desacelerar, respirar fundo, falar um pouco mais devagar para que então você possa se autocorrigir, prestando atenção no que você quer falar e então falando com calma. Segundo ponto, eu acho que no começo, em um primeiro momento, é muito importante, além de falar de uma forma mais devagar, que talvez você force um pouquinho as pronúncias e os movimentos. Para quê? Para que você se acostume. No começo vai ser meio estranho, mas vale a pena porque vai te ajudar a desenvolver essa confiança na hora da pronúncia, tá bom? Então fale mais devagar e faça a pronúncia e a movimentação que você precisa para falar as palavras de uma forma um pouquinho mais forçada, só para você se acostumar. E principalmente para você conseguir distinguir a diferença entre e id. Terceiro ponto, se grave pelo WhatsApp, crie um grupo só com você mesmo ou pelo seu próprio celular, né, no gravador, falando os exemplos dessa aula ou os exemplos que você criou através dessa aula, justamente para você tanto praticar a fala quanto praticar a escuta e fazer os ajustes necessários. E claro, como eu quero acreditar que você clicou nesse vídeo aqui para auxiliar nos seus estudos, não fique encabulado em ficar prestando atenção só nisso a partir de agora. Você tem o seu plano de estudos, você sabe o que você está aprendendo no momento, continue fazendo suas atividades e quando você for revisar, quando você for ver aquele vídeo que você gravou, o áudio sobre aquele outro assunto, não necessariamente sobre o passado, você está falando de outro assunto, mas óbvio, você vai ter que usar o passado no inglês ou outras palavras, igual a gente falou aqui no começo da aula, que terminam com ED. Então, quando você for revisar outros conteúdos, também observe as palavras terminadas com ED. E por quê? Para você observar aonde que estão as suas maiores dificuldades. Olha só! Você não vai me fazer uma lista com essas palavras e achar que você vai decorar tudo. Você precisa criar a partir do seu dia a dia. Então, deixa eu te contar uma novidade. Sabe quais são as palavras que você vai se sentir mais confortável em pronunciar antes? Aquelas que você fala mais. Então, por exemplo, study vai ser uma delas, play provavelmente também vai ser uma delas, watch, wash, want, need, work, cook, try e enjoy, por exemplo. Por quê? É um vocabulário simples no inglês, então é mais comum que quanto mais a gente fale,
mais natural aquilo se torne. Por isso que eu digo que é muito importante prestar atenção no que você produz para ver onde estão as suas maiores dificuldades. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta, sendo sobre pronúncia ou qualquer outro assunto de inglês? Então deixa aqui embaixo. E se essa aula fez sentido para você, se você destravou essa pronúncia que estava te deixando limitado na hora de se comunicar em inglês, coloca aqui embaixo aquele cadeado abrindo, sabe aquele emoji? Coloca aí para eu saber que você ficou até o final dessa aula. E se você ficou curioso para conhecer um pouquinho mais sobre o ING e as funções de palavras terminadas com ING, é só você assistir essa aula aqui. Thank you guys so much for joining me. I hope you have enjoyed this class and I hope to see you on the next one. Bye!